Jair, um abraço. Igor Moura, da Rádio Jornal. Jair, é algo natural em campeonatos de pontos corridos, não só no Brasil como no mundo, que quando a funila chega na hora da reta final do campeonato, as equipes que têm objetivos muito claros, elas costumam crescer o aproveitamento, né? Aumentar um pouco seu aproveitamento e melhorar seus resultados. Equipes contra o rebaixamento, equipes na briga por Libertadores e títulos, por exemplo, com e sem torcida. Você acha que vai ser uma sistemática? Você acha que vai ter uma constância nesse quesito no Campeonato Brasileiro, nessas rodadas finais? A gente já viu o Sport fazendo bem seu papel com o Bahia vencendo o Corinthians, o Vasco batendo o Atlético Mineiro e o aproveitamento desses times crescendo ligeiramente. Você acha que isso vai acontecer nessas 6 últimas rodadas? Olha, eu espero que possa acontecer principalmente para o esporte, né? A gente trabalha para isso. Chegamos no momento mais decisivo da competição, que, como muito bem você falou, vai ser uma decisão para vários times que disputam os seus objetivos dentro do campeonato, sendo na parte de cima ou na parte de baixo da tabela. Estamos todos iguais em números de jogos. Acabou aquela coisa, um time tem um jogo a menos, pode passar fulano, um time tem um jogo a menos, pode igualar. Sabemos que todos têm o mesmo número de jogos. Sabemos que a tabela, nem sempre, algumas equipes podem ter uma situação melhor do que as outras, por outras equipes estarem disputando outras competições, né? Mas a dificuldade e a importância para todas essas equipes que ainda disputam uma coisa importante dentro da competição vai ser muito grande. E vai ser assim para o esporte, assim que nós vamos encarar cada jogo como uma grande final, para que no final a gente possa levar o esporte mais alto possível dentro da tabela. Jair, Wellington Araújo, da Rádio Clube de Pernambuco. Hoje eu tive o privilégio de entrevistar o Tristão Garcia, do Infobola, que é um matemático renomado do Brasil, e ele tem um programa, né, de computador e tem suas estatísticas e dá aqueles percentuais de rebaixamento, de classificação, ou seja, aquilo que a gente já conhece, que nós que vivemos no futebol. E a informação do Tristão Garcia, na análise dele, é que Fortaleza e Sport tem a situação mais complicada entre os 4 que estão aí brigando para não ser rebaixado. Lógico, se analisou a tabela, as campanhas, o aproveitamento em casa, fora de casa. Eu queria saber de você, pelo Sport ter na tabela Inter, Atlético Mineiro e Flamengo, postulantes ao título, a tabela do Sport, comparando com todos os outros, é a mais difícil, Jair? Dos 6 jogos que todo mundo tem, a tabela do Sport é a mais difícil? Você discorda, concorda? Você vê a dificuldade do Sport maior ou não? Um abraço. Um abraço. Olha, eu vou ser bem sincero. Lógico que a gente vê a nossa tabela, mas como eu sempre falei desde a minha chegada, que a gente encara cada jogo como uma grande final, e eu não passo a ver o próximo adversário, o segundo adversário, sem ver o primeiro. E assim que a gente vai encarar, assim que eu encarei desde a minha chegada. Eu não sentei para estudar a tabela dos nossos adversários, não. Estudo a nossa tabela e sempre jogo a jogo, focado 1000% nesse próximo adversário. Mas eu vejo uma situação muito difícil para todos que estão brigando por algum objetivo ainda dentro da competição. E agora, com o mesmo número de jogos, eu vejo o seguinte: aquela equipe que for mais eficiente e for menos prejudicada dentro da competição vai conseguir alcançar os seus objetivos. E para isso, todos nós que estamos aqui vamos dar a vida para o esporte possa alcançar a melhor posição dentro do final da competição. Jair Ventura, repórter Paulo Tetas por aqui, programa Show de Bola. O esporte tem uma forma muito característica de jogar com você, mas nessa reta final de competição a necessidade ela tem aumentado no quesito pontuação. O esporte vai precisar atingir aquela margem de segurança para escapar do rebaixamento. Eu te pergunto o seguinte, se é momento para o esporte arriscar um pouco mais no campeonato, mesmo diante de adversários de qualidade técnica superior, e nessa reta final o esporte enfrenta Atlético Mineiro, enfrenta Flamengo, enfrenta Internacional, ou se você acha que cada jogo tem a sua história e a sua circunstância e não necessariamente o esporte vai precisar sair
de sua característica, mesmo com a grande necessidade de vitória, de pontos nessa reta final. Obrigado. Olha, você falou de característica, mas o esporte não tem uma característica só. Não tem uma característica só. Você pode pegar um jogo que você falar que a gente foi um pouco mais defensivo, você pode pegar um jogo que a gente foi ofensivo, como com o Inter que a gente jogou aqui. A gente foi ofensivo, perdemos o jogo, fizemos 3 gols, mas sofremos 5. Diferença de 2 gols. Mas o esporte não foi defensivo. Então, eu vou enumerar jogos aqui que a gente foi para cima também dos nossos adversários. Grêmio, Palmeiras, Coritiba, Goiás, Corinthians, Fluminense. Vai bater bastante jogos. Então, assim, a gente não tem essa característica para quem analisou bem os jogos e não alguns jogos do esporte, né? A gente não tem só uma maneira de jogar, a gente tem um adversário que a gente estuda, a gente tem um momento do adversário também que a gente estuda, a gente tem o nosso momento diante das nossas perdas, o que a gente tem em mãos para poder usar, dentro das características do nosso elenco, e tentar extrair o máximo deles. De repente não adianta você ter uma ideia, um modelo de jogo e você não ter jogadores com essa característica para você implementar. Você quer jogar com 3 atacantes de velocidade e mobilidade se você não tem. Você quer jogar com 3 meias ofensivos e de repente você não tem. Então você tem que se adequar às características dos seus jogadores e saber extrair o máximo deles para você ter um modelo de jogo. Nós temos uma ideia de jogo definida. Isso é notório. Desde a minha chegada, que o esporte tem uma ideia de jogo definida, mas as circunstâncias, os adversários, a gente pode oscilar. A estratégia dentro das partidas é o que a gente vem fazendo. Boa tarde, Jair, tudo bem? Vinícius Calado, da CBN Recife. Jair, eu queria que você pudesse detalhar um pouco o que é que o esporte aguarda do Flamengo, do Rogério Ceni. É um time que, a partir de alguns jogos atrás, o Rogério Ceni vem buscando uma melhor formação, colocando o Diego como titular, trabalhando ele um pouco mais recuado, onde ele faz essa transição, traz uma melhor circulação de bola, mas de certa forma também perde um pouco o poder de marcação. A partir do jogo que você acompanhou ontem, de um primeiro tempo e um segundo tempo bem distintos dessa equipe do Flamengo, qual é a tua leitura acerca da equipe do Rogério Ceni? Obrigado. A minha leitura sobre o Flamengo é uma equipe que ganhou a Libertadores e ganhou o Campeonato Brasileiro o ano passado. E muitas equipes que conseguem esses títulos, conseguem um trabalho próximo à excelência, elas acabam sendo desmanchadas por conta de outros clubes que vêm e tiram as principais peças. E o Flamengo não só manteve os principais jogadores, Bruno Henrique, Gabriel, Everton Ribeiro, Arrascaeta, como chegaram novos jogadores importantes, Pedro, né? Enfim, outros jogadores importantes que chegaram. Então, uma equipe ainda mais forte, individualmente falando. Então, o que chama a atenção para a gente, o que nós temos que ter cuidado, são esses valores individuais capazes de definir jogos, como foi na noite de ontem. Então, a gente está muito atento para isso, para essas qualidades, né, individuais que o Flamengo tem. Ainda tem o Vitinho, que conheço bem, foi meu jogador na base em 2012, que entrou também e foi bem, vem entrando e dando sequência nessa qualidade individual que a equipe do Flamengo tem. Mas nós também temos as nossas qualidades, temos a nossa força, vamos jogar em casa, em que a gente possa fazer um grande jogo e conseguir o nosso objetivo. Professor Jair Ventura, boa tarde. É claro que o esporte agora tem uma escalação praticamente definida e tem uma maneira muito peculiar de jogar. O esporte mudou muito, tanto é que se provou que o esporte não é de uma nota só. A pergunta talvez não seja tão simples. O esporte contra o Flamengo, pelo segundo tempo que o Flamengo atuou contra o Grêmio, pode mudar peças e a forma tática de atuar? Olha, eu acredito sempre como treinador. Eu fui observador técnico durante alguns anos, viajei o Brasil todo aí para observar em loco várias equipes e tive a oportunidade de conhecer bastante jogadores, bastante estilos de jogo diferentes de treinadores. E eu, hoje, como treinador, eu tenho uma situação muito clara, que eu sou um cara que a gente respeita muito o próximo adversário. Nós temos que saber quem nós vamos enfrentar, como eles jogam, as principais características, os pontos falhos para a gente explorar.
mas que de repente você pode mudar alguma coisa ou outra, mas você não pode mudar completamente o que você trabalha, completamente aquilo que você acredita por conta dos seus adversários, né? Você pode ter uma estratégia um pouco diferente dentro de cada jogo que a gente faz desde a minha chegada e desde que eu tornei treinador. Mas você mudar sua ideia, o seu modelo de jogo por conta de adversários, não. Mas sim, respeitar os pontos fortes dele, sim, tentar explorar os pontos frágeis dele, e isso que a gente vai fazer durante todo o nosso campeonato.